Vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. E é com essa música e lembrando todo o início de uma roda de terapia comunitária que eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Semana de Práticas Integrativas da Aurus, falando um pouquinho sobre a terapia comunitária. E ela é esse espaço de inclusão. Vem, entra na roda com a gente. Espaço de inclusão, de acolhimento, espaço de falar sobre as emoções, sobre os sentimentos e sobre o sofrimento também. Eu sou Eveline Carvalho, psicóloga, terapeuta comunitária integrativa, trabalho também com a yoga do riso e contação de histórias. E vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é a terapia comunitária e de que forma ela pode trazer e promover saúde mental. Então, vou procurar trazer um pouquinho desse histórico da terapia comunitária. A terapia comunitária, ela surge lá em 1987, mais ou menos, com o Dr. Adalberto Barreto, lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, né, dentro de um contexto de medicina comunitária. E o Dr. Adalberto, ele percebia, né, muitas demandas, e demandas principalmente de comunidades pobres, da favela do Pirambu, em que era necessário não só medicalizar, né, ele como psiquiatra, mas era necessário dar atenção a outros contextos. O irmão dele, que era o advogado Dr. Ayrton, que também participou dessa criação da terapia comunitária, foi percebendo que as pessoas tinham outras demandas e conflitos de família, conflitos existenciais, questões relacionadas à própria vulnerabilidade social que causavam, não é, sintomas, que causavam desequilíbrios psíquicos e emocionais e que poderiam ser resolvidas de outra forma que não só a medicalização. E em alternativa, né, a não só medicalizar, o professor Adalberto Barreto, ele reúne as pessoas numa roda, né, que é um espaço democrático, um espaço horizontal, em que todos são iguais e que todos podem ter participação ativa nesse processo para ouvir essas pessoas, as suas experiências de vida, os seus sofrimentos, as suas necessidades, e ao ouvir, né, ele consegue ajudar essas pessoas a entenderem as próprias emoções e, digerindo essas emoções, conquistarem estados de maior equilíbrio emocional e físico. E aí surge a terapia comunitária. O professor Adalberto diz que foi meio que, né, caminhar, o caminho se faz caminhando, então foi iniciando um processo que a terapia comunitária foi se estruturando e hoje ela tem uma metodologia, uma formação que é regulada pela Abratecon, né, que é uma associação, Associação Brasileira de Terapia Comunitária, para formar terapeutas comunitários. E ela tem toda uma metodologia, não é, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para vocês, a seguir. O passo que o Dr. Adalberto criou, ele tem algumas bases muito importantes e muito fundamentais que eu quero partilhar com vocês, que é o seguinte: a terapia comunitária, ela trabalha dentro de um processo de acolhimento respeitoso de todo e qualquer ser humano. Ela trabalha na formação de vínculos e rede de apoio, né? A formação através da troca, através da palavra e através da vivência em conjunto de um vínculo poderoso, uma rede de apoio que é capaz de trazer segurança, de elevar a autoestima e também é capaz de segurar aquele indivíduo nos momentos de maiores dificuldades da vida. E uma outra base muito importante é o empoderamento das pessoas, para que elas não fiquem dependentes só de algo externo, de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Somente para conseguir encontrar soluções. O Dr. Adalberto, quando ele forma o projeto Quatro Varas, ele percebe que naquela comunidade existia muito saber, um saber ancestral, um saber cultural, né? E é esse saber que ele procura dar voz. Então, naquele espaço, lá no Ceará,
Existiu a inteligência e a sabedoria das tribos indígenas, dos caboclos, das pessoas consideradas as feiticeiras, o saber do matuto, e ele então procurou dar voz a esse saber, porque essa voz queria contribuir para o encontro de soluções para os problemas que aquela própria comunidade estava enfrentando. Então, o empoderamento é muito importante dentro da terapia comunitária, sendo qualquer grupo, né, o estilo de grupo qualquer. Uma premissa, então, do professor Adalberto a comunidade tem um problema e a comunidade tem a solução. O indivíduo tem um problema, mas o indivíduo também tem lá no fundo uma solução que ele precisa, às vezes, ter calma para encontrá-lo ou se sentir apoiado para encontrar essa solução, né? E ter mais clareza também das suas próprias emoções para encontrar essas soluções. Um outro aspecto básico é que esse espaço é um espaço de fala e um espaço de escuta. Né? Em muitos momentos da nossa vida, nós percebemos que nós não temos esse espaço. E aí é importante a terapia, é importante os amigos, né? É importante aqui destacar que a terapia comunitária ele não é um espaço psicoterapêutico no sentido de substituir o profissional da psicologia, ok? Um terapeuta comunitário pode ser qualquer pessoa que, dentro de alguns pré-requisitos, faça a formação de terapeuta comunitário e possa atuar em grupos, né? E ele não substitui uma psicoterapia, um profissional de psicologia, tá bem? E um outro ponto importante é que a terapia comunitária, ela propicia o expressar das emoções. Eu tirar daqui do entalar da garganta, né, do engolir o sapo e conseguir expressar aquilo que eu estou sentindo. Então, uma frase máxima que nós utilizamos e que o professor Adalberto é o símbolo da terapia comunitária é: quando a boca cala, os órgãos falam. Falam como? Em forma de adoecimento, em desequilíbrio, né? E quando a boca fala, os órgãos começam a sarar, os órgãos começam a se curar, porque é um processo sistêmico, não é, de equilíbrio, de cura, de alívio de tensão, de alívio de estresse. Então, a terapia comunitária ela tem um papel fundamental de promoção e prevenção de saúde física e mental, justamente porque ela vai atuar nesse alívio do estresse. Muitas vezes as pessoas procuram um médico e falam: nossa, minha pressão está muito alta, minha glicose está alta, eu estou com muita dor nas costas. E então a gente vai investigando, ou se o médico tiver oportunidade de investigar, ele pode fazer perguntas simples, não é? O que está acontecendo na sua família? Como é que está a sua relação com o filho? Existe alguma coisa na sua vida que você está considerando pesada demais, que não está conseguindo suportar, não é? Qual é a pressão interna ou algo que você não está conseguindo dizer que pode estar elevando a sua pressão? Então, a terapia comunitária, ela vai trabalhar com esse olhar também de ver além do sintoma físico ou de ver além de um desequilíbrio emocional. Né? Tem uma frase que o doutor Adalberto diz que se você ficar olhando, né, a ponta do dedo ao invés de ver a estrela, você perde a chance de ver a beleza da vida. Então, se você ficar olhando só para aquele sintoma, né, só para uma parte, só me dói o ombro, é só minha pressão que subiu, então nós deixamos de investigar, trabalhar, tratar daquele indivíduo realmente de uma forma integral e muito mais eficaz. Então, dentro dos postos de saúde, é muito comum as pessoas chegarem lá pedindo, né, um remedinho para baixar a pressão. E às vezes esse remedinho está na fala. Então, a terapia comunitária hoje ela é considerada uma prática integrativa e complementar de saúde, autorizada pelo Ministério da Saúde, e é considerada também como uma estratégia importante dentro da atenção básica. No ano passado, né, em meados entre julho e agosto, nós implementamos aqui em Três Rios, através do SUS, da Secretaria de Saúde, as rodas de terapia comunitária ou rodas de conversa, com esse objetivo de trazer um espaço de apoio, um espaço de partilha daquilo que está te incomodando, te tirando sono, né, uma forma de também criar uma rede de apoio
uma rede relacional muito mais saudável e eficaz aqui em Três Rios. Então, é com muita alegria que nós iniciamos ano passado esse trabalho dentro das práticas integrativas. Agora está meio suspenso por causa da pandemia, mas nós já estamos aí articulando formas online para continuar a terapia comunitária. Então vocês vão perguntar, mas Evelina, então como é que funciona? A terapia comunitária funciona em roda, né, um aspecto bem democrático, em que nós chegamos e sempre começamos a nossa roda de uma forma alegre, lúdica, com música, com uma brincadeira, com uma dinâmica, celebramos aquele dia, né? O foco da terapia comunitária também é retirar só dos aspectos negativos, que às vezes o indivíduo está todo submerso, e perguntar o que é que você tem para agradecer hoje, o que é que nós vamos celebrar hoje, para esse foco mental também se modificar um pouco. Depois dessa celebração, nós temos uma parte de acolhimento, de brincadeiras, e sim, abrimos o espaço para a partilha, né, das nossas questões, dos nossos sofrimentos, dos momentos de vida que queiramos partilhar. Logo depois, tem outras etapas em que nós vamos identificar, as pessoas podem se identificar com as histórias umas das outras. E aí está o poder do grupo, né? Por isso que se chama roda de terapia comunitária integrativa. O que é do outro pode ser meu também, a história do outro também pode ser minha, ou o conteúdo daquela história de depressão ou de dificuldade com o filho em drogadição, dificuldades de relacionamentos familiares. Esses temas são comuns a todos os seres humanos. Então, numa roda de terapia comunitária, mesmo que eu não fale naquele momento, não me sinta à vontade, ouvindo a história dos outros, eu também estou em processo terapêutico, em processo também de cura. Depois, há uma votação, né, que o próprio grupo escolhe qual é o tema que vai ser mais trabalhado naquela roda, e a partir daquilo essa pessoa vai ter essa oportunidade de ressignificar um pouco, de entender melhor as suas emoções. E depois uma outra parte da roda que é muito importante, que são os aspectos relacionados à resiliência, não é? Como é que todos nós, em momentos ou situações como esta, encontramos soluções. E aí vem essa parte que é fundamental na terapia comunitária, que são as soluções, ou como é que eu estou conseguindo lidar com esse momento. E aí todos da roda também são convidados a partilhar e a falar. E uma metáfora muito bonita que traduz um pouco o aspecto dessa parte da roda é a da ostra, não é? E da pérola. E aí então eu pergunto para vocês sabem como é que surge uma pérola? E nada mais é, né? A pérola nada mais é do que uma ostra que foi ferida, né? Alguma coisa, alguma areinha, algum bichinho estranho que entrou dentro da ostra e feriu ali, é como se fosse o seu corpo, né? E essa ferida, ela foi causando ali um incômodo, um sofrimento. E o que essa ostra faz? Começa a liberar um líquido, que é um líquido madrepérola, e que com o passar dos anos, às vezes demora 10 anos, as mais brilhantes, com o passar dos anos ela vai se solidificando e vai formando a pérola. Então a pérola nada mais é de uma ferida que foi lentamente, dentro do seu processo, cicatrizada. E aí está o momento de vida de todos nós, né? Todos nós temos as nossas feridas e encontramos estratégias e caminhos para cicatrizar as nossas feridas. Terminamos sempre a roda de terapia comunitária, reconhecendo, tirando ali uma lição, o que eu levo de hoje, desta roda para mim, para minha vida, o que eu quero também apreciar o outro, da sua contribuição na minha vida, e terminamos sempre de uma forma lúdica, ou com uma música, com um abraço. E nesse momento estamos ressignificando, né, da pandemia também a própria terapia. Estão existindo várias rodas de terapia online, e depois eu vou deixar aqui o site do professor Adalberto Barreto, da Bratecom, para que vocês possam também ver, se quiserem participar, participarem também de uma roda de terapia online.
Então, eu vou finalizando essa nossa conversa sobre a terapia comunitária, lembrando que é um espaço mesmo de partilha, de fala, um espaço de cuidado, de autocuidado, em que eu me permito estar numa rede segura de apoio, né, para entender e compreender as minhas emoções e para perceber de que forma o meu corpo reage a essas emoções também. E a partir, né, da vivência em cada roda, como é que a evolução vai acontecendo. Eu tenho vários feedbacks positivos das rodas de terapia comunitária aqui no SUS, de pessoas, né, que disseram: nossa, Eveline, eu já não me reconhecia. Às vezes estavam em processos de depressão, porque principalmente o ninho vazio, né, senhoras que os filhos tinham saído de casa, ou problemas familiares, todas essas questões. E tem uma senhora que falou assim: eu agora quero cuidar de mim. Eu já não me reconhecia e nem queria me ver. Agora não. Agora eu quero viver. Então, tem vários relatos interessantes de pessoas que participaram da roda de terapia comunitária que enche o nosso coração de alegria por ser esse espaço também de promoção de saúde e de prevenção também de problemas físicos e emocionais. E agora eu quero fazer um convite, que é para que, se você tiver com alguém em casa, você possa juntar, né, estar junto com essa pessoa, e você vai olhar nos olhos dessa pessoa, e eu vou falar aqui umas frases e você vai dizer a ela estas frases, ok? Tá combinado? É um desafio, já que nós não estamos em roda, mas se você tiver alguém dentro da sua casa para fazer aqui uma dinâmica, eu vou te desafiar. E aí você vai ficar de frente para essa pessoa, olhar nos olhos e vai dizer para ela assim: eu enxergo a sua dor. Eu enxergo a sua força. Eu enxergo a sua flexibilidade. Eu enxergo o seu cansaço. Eu enxergo as suas lágrimas. Eu enxergo a esperança nos seus olhos. Eu enxergo a sua necessidade de abraço. Eu enxergo a vida que há em você. Eu enxergo você. E depois desse momento com essa pessoa, eu vou te desafiar a você ir para o espelho, ok? Pega esse vídeo, vai lá para o espelho. Vai lá para o espelho, vai olhar para você mesma e vai repetir junto comigo. Você vai olhar para você no espelho e vai repetir assim: eu enxergo a sua dor. Eu enxergo a minha força. Eu enxergo a minha flexibilidade. Eu enxergo também o meu cansaço. Eu enxergo também as minhas lágrimas. Eu enxergo também a minha esperança. Eu enxergo também a minha necessidade de abraço. Eu enxergo a vida que há em mim. Eu me enxergo. E depois dessa atividade, que a gente possa sempre criar um pouquinho de espaço para enxergar a nós mesmos. Esse foi um texto que eu criei numa dinâmica, numa palestra, e que eu gosto muito de utilizar também na terapia comunitária, nas vivências, e que eu deixo aí para vocês como uma oportunidade de reflexão. Muito obrigada. E a gente sempre termina a roda de terapia comunitária cantando, num abraço. Então recebam o meu abraço, lembrando que a vida vem em ondas como o mar, no ir e vindo do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir.
nem fingir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar.